Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória aplicada ao esporte. Então, a fisioterapia respiratória ela evoluiu ao longo do tempo, né? Hoje as técnicas aplicadas na fisioterapia respiratória elas não são mais aquelas tradicionais que muitos colegas meus ainda colocam em prática hoje, né? Como por exemplo os padrões ventilatórios, que são os exercícios respiratórios, as técnicas de tapotagem, soprar bexiga, esse tipo de conduta. A fisioterapia moderna ela não se baseia mais nisso. Hoje a gente tem vários outros recursos que a gente aplica no nosso dia a dia e com isso houve o avanço da fisioterapia respiratória para promover melhora para os indivíduos que são atletas, sejam eles atletas amadores ou simplesmente atletas de recreação, né? Ou mesmo atletas profissionais, atletas de elite. Qual público vai se beneficiar? Qual público de atletas vai se beneficiar pela fisioterapia respiratória? Ah, os praticantes de esportes aeróbicos, né? Praticantes de esportes como fisiculturismo, levantamento de peso, esses atletas não vão ter nenhum benefício substancial com a fisioterapia respiratória. Mas atletas de luta e qualquer esporte aeróbico, natação, futebol, ciclismo, eles de um modo geral vão ter esse benefício. E quando a gente fala do benefício, não é aquele tipo de exercício opa, os tapinhas lá, as tapotagens. Não. Quando a gente fala nesse tipo de recurso, é o treinamento muscular inspiratório que eu estou falando. Tá? E é simplesmente chegar lá numa prateleira em uma loja, comprar um aparelho e começar a realizar o exercício? Não, também não. Tá? Primeiro ponto aí para a gente poder iniciar um tratamento de fisioterapia respiratória, um acompanhamento de fisioterapia respiratória ou aplicar o treinamento muscular inspiratório em um atleta, a gente tem que ter um processo de avaliação. E esse processo de avaliação não se consiste em um atleta ir no médico, o médico fazer ergospirometria. Isso precisa, é necessário também. Mas o grande diferencial para o treinamento muscular inspiratório é a avaliação de força do músculo respiratório. E isso a gente só se faz com o manovacômetro. Ponto. Não tem outro recurso para poder avaliar a força do músculo respiratório. Isso apenas é suficiente? Não, também não. A gente precisa entender o esporte do atleta e mergulhar nas características do esporte. Né? Quais são as limitações que esse esporte vai trazer para o movimento respiratório desse atleta, principalmente desse atleta em competição. Então, por exemplo, no esporte como o boxe é uma coisa, esporte como o karatê passa a ser outra coisa esse entendimento. Ciclismo e futebol, a gente vai ter que entrar no universo das alterações do ciclista. Que alterações são essas? Aquela posição que o ciclista fica em cima da bicicleta, e isso traz muita restrição para a contração diafragmática. Então a gente tem que entender isso e em cima disso realizar uma determinada abordagem. Já o praticante de futebol, ele não tem essa restrição. Tá? Então esse entendimento do esporte ele precisa ter, a gente precisa ter, isso é fundamental. Por conta disso também que eu falo que não é simplesmente ir lá comprar um recurso de TMI, de treinamento muscular inspiratório e começar a realizar. Então, por exemplo, um que eu prescrevo muito para atleta é esse daqui, que é o Power Bridge Plus RA, que é o Power Bridge de alta resistência. Agora, em cima desse contexto, entendendo qual é a qual é a característica do esporte do atleta e também as características de força do músculo respiratório do atleta, a gente vai ter um parâmetro para poder prescrever a carga do atleta
no uso somente do aparelho, tá? E no uso do aparelho, no uso do TMI combinado aos exercícios que esse atleta vai realizar. O acompanhamento da fisioterapia respiratória para esse grupo de pessoas inclui esses dois fatores: o uso de um aparelho de TMI sozinho e o uso de um aparelho de TMI combinado a outras técnicas que esse atleta vai utilizar, técnicas, exercícios para a preparação desse atleta no esporte. Existe ainda eu diria que é um pouco preconceito, tá, de muitos profissionais do esporte, preparadores físicos, treinadores, no que diz respeito à aplicação da fisioterapia respiratória ou do treinamento muscular respiratório no atleta. Eu digo isso pela dificuldade que eu tenho aqui em Curitiba de adesão desse tipo de público, tá? Porém, é uma área bem promissora, promissora no sentido de trazer vantagens para o atleta. Porque quando a gente fala da aplicação da fisioterapia respiratória nesse grupo de pessoas, a gente está falando em 40% mais força, 30% mais rendimento, rendimento não, 30% mais de força de explosão, e a gente está falando na redução do tempo de descanso desse atleta em 7%. Então, se a gente for analisar esses resultados, é muita coisa para um atleta. E principalmente em atleta em véspera de competição. Fora isso, existem várias outras técnicas também que a gente pode trabalhar no pré-competição desse atleta. Então a gente elabora todo esse programa de treinamento, todo esse plano, para que esse atleta tenha o máximo de rendimento na competição. Alguns fatos engraçados aí eu já passei, né, no atendimento de atleta. Então, eu lembro até de um atleta do Ironman que ele chegava a ridicularizar o meu atendimento, né, mas aí a gente só fez, foi uma questão de uns 5 atendimentos, assim, então não teve adesão. E isso é basicamente preconceito, né, basicamente preconceito, porque não é o porquê algumas pessoas ou outros profissionais tiram uma concepção do que é a fisioterapia respiratória, que isso significa que é a máxima verdade. E também, se você for se apegar ao que um profissional da fisioterapia, um profissional generalista fala, ele não vai ter um conhecimento a fundo do que realmente é a fisioterapia respiratória ou os benefícios da fisioterapia respiratória. Assim como também, né, eu não tenho muitas condições de falar sobre reabilitação de joelho, tá? Existem outros colegas aí que podem falar com mais propriedade. E nessa abordagem, a fisioterapia respiratória passa a ser um grande diferencial, um diferencial a mais se a gente está falando que esse atleta ele passou pela Covid. Não podia falar o nome, esse nome, porque eu sempre esqueço, corto o alcance do vídeo, né? Mas esse atleta, se ele passou por esse processo aí dessa doença que a gente descobriu há pouco tempo aí, ele vai ter uma limitação maior no desempenho dele, no esporte. Então, exemplo disso, semana passada, um atleta de uma região do Rio, Petrópolis, ele entrou em contato comigo, então a gente fez uma videoconsulta, ele expôs alguns problemas, algumas dificuldades. Em resumos, assim, ele teve uma queda de 60% no rendimento dele. E essa queda de 60% está atrapalhando em muito ele, né? Ele falou para mim que por conta própria fez o uso do Respiron, tá fazendo o uso do Respiron, só que assim, ele não tem um diferencial muito grande. Ele sente que melhorou, mas não foi aquelas coisas com o Respiron. E é uma questão simples, o Respiron ele tem uma forma de atuação que é diferente dos aparelhos de carga linear, como o Power Breath, por exemplo. Então aí vai a importância de um profissional, pelo menos para você se ter uma consulta e analisar qual é a perspectiva do aparelho, qual aparelho vai ser investido e qual o melhor aparelho para a gente fazer essa abordagem para esse atleta. Principalmente para essa pessoa de Petrópolis, é Eli o nome dele, espero que você esteja vendo esse vídeo.
é bem interessante alguns golpes que tem ali, atleta de jiu-jitsu, né? Alguns golpes do jiu-jitsu, como por exemplo 100 quilos, né? Onde um indivíduo fica sobre o outro, então restringe muito a contração do diafragma. E um dos efeitos do Power Breath no movimento respiratório, no músculo respiratório, é justamente a hipertrofia do músculo. Logo, em tese, você conseguiria suportar por mais tempo os 100 quilos, né, que é esse golpe de jiu-jitsu, fazendo uso desse recurso. Quando a gente fala na hipertrofia diafragmática, ela começa a aparecer a partir de um mês de uso do Power Breath. Uso diário, né? Você vai usar esse aparelho 2 vezes ao dia, em cima de uma prescrição que é feita, aí, prescrição da carga, mediante a avaliação de um manovacômetro. Se você se interessou pelo conteúdo desse vídeo e quer saber mais alguma coisa, aí entre em contato com a gente, tá certo? Divulgue esse vídeo aí para outras pessoas, principalmente se forem atletas. Se você tiver aí nos seus contatos, se inscreva no canal e eu vou ficar à disposição para qualquer dúvida que você quiser conversar, né? Se você quiser entender melhor, passar por um processo de avaliação, também entre em contato com a gente. O contato vai estar ele tá bem no banner do canal, né? Ou em todo o vídeo aí eu deixo o contato, tá certo? Então tchau para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.